Identificação de cães farejadores de amostras de pacientes com Covid-19 um estudo piloto. A pandemia de Covid-19 em curso destaca a importância de testes rápidos e confiáveis para a identificação precisa de portadores sintomáticos e assintomáticos para reduzir efetivamente a propagação da infecção. Os regimes de teste atuais geralmente exigem swabs nasofaríngeos aplicados por uma pessoa treinada e um teste de reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa, RT-PCR, para identificação do patógeno. A obtenção de resultados de RT-PCR é demorada e pode ter um custo proibitivo, especialmente para países em desenvolvimento, e, portanto, atualmente é frequentemente usado de maneira direcionada, testando predominantemente pacientes com sintomas específicos de Covid-19. Há, portanto, a necessidade de uma ferramenta de triagem adicional mais rápida, confiável, não invasiva e versátil, especialmente para identificar indivíduos assintomáticos e pré-sintomáticos. Vários estudos comprovam a extraordinária acuidade olfativa dos caninos para detectar pessoas com doenças infecciosas e não infecciosas como diferentes tipos de câncer, malária, infecções bacterianas e virais, com taxas de sensibilidade e especificidade. Um odor específico do patógeno que pode ser detectado por cães pode ser composto de padrões específicos de compostos orgânicos voláteis, COVS. Comparados às bactérias, os vírus não têm metabolismo próprio e, portanto, os COVS são liberados pelas células do corpo infectadas como resultado de processos metabólicos do hospedeiro. Diferentes abordagens técnicas têm usado a detecção de COVS para discriminar doenças infecciosas com sucesso, mas nenhuma está sendo usada rotineiramente na prática clínica. Como os cães podem ser treinados rapidamente, o objetivo do presente estudo foi testar o conceito de usar cães de forma confiável e em tempo real para discriminar entre amostras de pacientes infectados por SARS-CoV-2 e controles não infectados. Esse método pode ser empregado em áreas públicas como aeroportos, eventos esportivos, fronteiras ou outras aglomerações como alternativa ou adição aos testes de laboratório, ajudando assim a evitar a disseminação do vírus ou novos surtos. Amostras de saliva e de secreção traqueobronquíaca foram coletadas de pacientes hospitalizados com Covid-19 que apresentaram sintomas clínicos e foram diagnosticados como positivos para SARS-CoV-2 usando amostras de swab nasofaríngeo. Amostras de controle negativo foram obtidas de pessoas negativas para SARS-CoV-2 RT-PCR sem histórico anterior de Covid-19, nem os indivíduos tinham histórico de resfriado ou infecção recente. Nenhuma das amostras foi rastreada para diferentes coronavírus humanos, como beta-coronavírus CoV, OC43 ou alfa-coronavírus CoV-229. Após a aquisição da amostra, as amostras anonimizadas foram transportadas para a Universidade de Medicina Veterinária de Hanover. Todas as amostras coletadas foram confirmadas como positivas ou negativas usando o ensaio RT-PCR SARS-CoV-2 IP4 do Instituto Pasteur, recomendado pela Organização Mundial da Saúde, incluindo um sistema de controle interno e protocolo conforme descrito. Amostras de pacientes com Covid-19, independentemente do resultado final de RT-PCR, foram ainda submetidas à quantificação do vírus, ensaio de diluição do ponto final, e análise de isolamento do vírus usando células Vero 6 sob condições de nível de biossegurança 3. As camadas celulares foram avaliadas para efeitos citopáticos e os resultados finais foram obtidos 7 dias após a infecção celular. Uma vez que os cães são suscetíveis ao SARS-CoV-2, todas as amostras de pacientes com Covid-19 foram inativadas com beta-propilactona, BPL, para proteger os cães e seus tratadores da infecção durante o treinamento. Resumidamente, as amostras e os reagentes foram mantidos a 4 graus Celsius, 20 ml na HCO3, 7,5%, foi adicionado e as amostras foram incubadas por 10 minutos a 4 graus Celsius. Após a adição de 10 ml de 10% BPL, as amostras foram incubadas a 4 graus Celsius por 70 a 72 horas. A hidrólise de BPL foi conduzida a 37 graus Celsius por 1 a 2 horas. As amostras que mostraram um efeito citopático antes da inativação de BPL usando isolamento de vírus ou ensaio de diluição de ponto final foram testadas novamente após a inativação de BPL e foram confirmadas como inativadas. Apenas amostras inativadas de BPL de pacientes com Covid-19 foram usadas para o treinamento do cão. Além disso,
Os cães de detecção receberam amostras de controle negativo com e sem tratamento prévio com BPL para excluir BPL hidrolisado como um reagente potencial de distração. Após um processo de habituação de 2 semanas ao DDTS, os 8 cães precisaram de 5 dias de treinamento no total até que a taxa de detecção estivesse acima do acaso. Os cães de detecção foram capazes de discriminar secreções respiratórias de indivíduos infectados com SARS-CoV-2 daqueles de controle saudáveis com altas taxas de sensibilidade e especificidade.